Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de sábado, uma noite abençoada para todos os irmãos, todas as irmãs, que o Senhor possa ministrar uma palavra ao seu coração. Eu já peço antes que você curta esse vídeo, essa mensagem, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e comente nos comentários participando, dando sugestões de mensagens, me corrigindo em qualquer equívoco que eu cometer nas palavras. Eu também erro, e erro muito. E o Senhor possa, a cada dia, em cada momento, nos esclarecer e nos orientar nessa jornada de fé. Quando Jesus chega em Caná da Galileia, Jesus ele se depara com um casamento, e um casamento muito mal planejado. Um casamento que, no meio da festa, acaba o vinho. O vinho era o que era talvez mais importante, era o que havia de mais importante numa festa de casamento. O vinho naquela sociedade, dentro daquele contexto, daquela cultura, o vinho ele representava a alegria numa festa. O vinho representava aquela celebração, aquela festividade que estava sendo feita, que era o casamento em questão, né? E Jesus ele chega ali naquele casamento, e no meio da festa, como eu falei, o vinho acaba, e essa informação chega para ele por meio da sua mãe, dos seus discípulos, e ele dá uma ordem. Ele manda encher as talhas, que era uma espécie de recipiente, de vasos, e haviam 6 talhas, e ele manda encher aquelas talhas de água. E ali ele vai e promove aquele que é o primeiro, seria o seu primeiro milagre manifesto, primeiro milagre registrado, que é o milagre da transformação de água em vinho em Caná da Galileia, nas bodas de Caná da Galileia. Um ponto interessante sobre esse milagre é que no terceiro dia da festa, o vinho acaba. No terceiro dia da festa se dá esse milagre. E eu sempre digo aqui no canal que como o número 7 e o número 3 são assinaturas divinas. O 7 fala da perfeição e o 3 fala de propósitos ou projetos de Deus. Havia um projeto, havia um propósito de Jesus estar ali, de ele ter sido convidado para aquele casamento, de ele ter sido convidado para aquela casa. E eu tenho certeza que há um propósito. Um dia nós abrimos a nossa casa para que o Senhor entrasse, para que Ele promovesse mudanças, para que Ele transformasse situações que aos nossos olhos estavam perdidas. Quando Jesus ele dá uma ordem, a ordem dele é bem clara: enchei d'água as talhas. O vinho tinha acabado, como eu falei, mas havia água, mas havia talhas. As 6 talhas representam o homem, o nosso coração humano, a nossa vida, porque 6 fala do homem. O homem foi criado no 6º dia, no 7º Deus descansou. Encher de água as talhas foi um papel daqueles discípulos, daquelas pessoas, do mestre Sala, daqueles que ali estavam no casamento. Encher de água as talhas. Encher talha de água era a parte humana, era a parte que podia ser feita pelo homem. Transformar a água em vinho foi a parte divina. Foi aquilo que só o Senhor podia fazer. Era aquilo que só Ele podia fazer e transformar e mudar. Existe uma parte que é nossa, existe uma parte que é sua. Você pode, eu posso, nós podemos nos encher da presença de Deus. Nós podemos decidir se encher da palavra de Deus, e a água representa a palavra. Porque às vezes na nossa vida, porque às vezes dentro da nossa casa, porque às vezes na nossa história, acaba a alegria do Espírito Santo. Porque às vezes acaba aquilo que era a alegria, a celebração. Vivemos momentos onde não vivemos mais o verão espiritual, o verão da nossa vida, mas o inverno. A alegria acaba, o vinho acaba. Mas há um propósito nisso. Mas há um projeto nisso. Deus permite. Agora, não tinha vinho naquela festa. Não tinha vinho naquela situação. Porque acabou, mas tinha água. Mas tinha aquilo que representa a palavra. A alegria pode acabar na nossa vida. Nós podemos passar por momentos de tristeza, mas deve haver e nunca pode acabar a presença da palavra de Deus na nossa vida. Aquela água que Jesus, na conversa com a mulher samaritana no poço de Sicar, diz que quem beber da água que ele desce, nessa pessoa se faria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Essa é a água que não pode acabar. O vinho acaba. Infelizmente, o vinho acaba. Olha, encher de água, se encher da palavra, se encher da presença de Deus, se encher da comunhão, se encher da graça, buscar, essa é a sua parte, essa é a minha parte. Essa parte Deus não vai fazer.
Ele vai te ordenar. Ele vai dizer para você encher de água as talhas. Agora transformar água em vinho. Transformar situações impossíveis. Transformar cenários impossíveis. Essa é a parte do Senhor na sua vida. E aí quando Jesus ele transforma aquelas águas em vinho, ele dá ali um pouco daquele vinho transformado, o vinho do milagre, e o mestre Sala bebe, e até então ele não sabia do que se tratava, e ele bebe e ele diz, olha, ele manda chamar o noivo e ele diz, olha, em todos os casamentos que eu vou, o melhor vinho é servido no início, quando as pessoas estão sóbrias, e o pior vinho é servido no final, quando as pessoas já estão alegres, e ali elas provam do pior vinho, elas não se importam com a qualidade do vinho. Mas em todos os casamentos que eu vou, o primeiro vinho é o vinho superior. Aqui foi diferente. Eu pensei que o primeiro vinho era o superior e depois viria o pior vinho, mas aqui aconteceu o contrário. O primeiro vinho foi muito bom. Foi um vinho pleno, mas o segundo vinho eu nunca provei na minha vida. Eu nunca bebi desse vinho. Ele é muito superior, ele é supremo. Minha irmã, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite de sábado. O melhor vinho não foi o vinho do início. O melhor vinho Deus deixou para o final na sua vida. O melhor vinho ainda está por vir. Aquilo que você viveu não será o melhor momento que você teve na sua vida, porque o melhor momento ainda está chegando. O melhor vinho, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, reservou para o final da sua vida. Reservou para essa segunda etapa. Você pode ter pensado que acabou, você pode ter pensado que tudo aquilo de maravilhoso que você viveu você não vai viver mais, que todas as experiências, que todas as alegrias, todas que acabou, não tem mais tempo, não dá mais para ser nem perto daquilo. O melhor vinho ficou guardado para o final. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você crê? Deus tem isso para você. Deus tem isso para nós. Nós somos tão céticos, né? Nós duvidamos. Nós não cremos. Nós cremos desconfiando. Isso por si só já é uma dúvida, uma incredulidade. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, você guardou a água, você está se enchendo, você está enchendo as talhas de água, você está se enchendo da presença do Senhor. Ainda que você esteja triste, abatido, abatida, cansado, exausto, você tem se enchido do vinho, da água, você tem se enchido da palavra do Senhor? Aquieta-te, aguarda, porque Ele vai transformar toda essa água em vinho. A alegria do Senhor para a sua vida não acabou. A alegria do Senhor na sua vida não terminou. Você já experimentou o melhor? Não, você está enganado. O melhor é aquilo que Deus reservou para o final. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.